Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje, basicamente, encerrando esse assunto sobre o espaço rural brasileiro. E vai ser uma aula gigante, mais uma aula muito importante. Eu sei que é uma aula que vai contribuir muito para os seus conhecimentos. É uma aula que, nos últimos anos, vem caindo direto no Enem. É um assunto que muita gente procura estudar próximos de prova, próximos de vestibular, e eu não poderia encerrar esse ano sem passar esse conteúdo para vocês. Então, assim, eu sei que a aula vai ficar grande, mas preste atenção. Estuda, estuda, porque esse assunto vai te fazer falta em algum momento na sua vida, seja no Enem, seja no vestibular, ou mesmo para você ter conhecimento, para poder conversar sobre determinados assuntos, para poder se posicionar e entender como que funciona o nosso Brasil, principalmente nosso espaço agrário, nosso espaço rural. Beleza? De que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a modernização agrícola, as fronteiras agrícolas e a estrutura fundiária brasileira. Então, assim, eu estou juntando vários assuntos. Se fosse na sala de aula, eu daria em dias separados, mas como estamos online, né, praticamente já no final do ano, vou gravar essa aula tudo junto e é bom que os assuntos eles vão se misturando, uma coisa faz parte da outra, se complementando. E eu quero muito, de coração, que você preste muita atenção nessa aula. Beleza? Vamos com calma, vamos estudando passo a passo. E lembrando, você tem total liberdade para tirar dúvida comigo nos meios de comunicação. Beleza? Então vamos. Vamos começar entendendo que até a década de 1960, a atividade rural no Brasil era desenvolvida de forma mais simples. Contava com emprego de mão de obra, uma grande mão de obra, e predomínio de tecnologias simples. Tração animal, por exemplo, era muito utilizado na época. Só que aí a gente já tem que começar a entender. Quando eu digo que até 1960 nós tínhamos grande emprego de mão de obra humana, emprego de tecnologias simples, tração animal, por exemplo, nós estamos falando de qual tipo de agrossistema? Estamos falando do agrossistema tradicional. Beleza? Lembra dos agrossistemas que nós já assistimos essa aula, já falei sobre isso em aulas passadas. Agrossistema tradicional, onde você tem mais mão de obra, mais pessoas trabalhando no campo do que máquinas. Então, podemos dizer que até 1960 a agricultura no Brasil era praticamente tradicional? Sim. Tanto é que nossa aula é sobre modernização, ou seja, a introdução do agrossistema moderno no Brasil. Então, até 1960 era dessa forma, né? Era pequenas propriedades, o principal objetivo era produzir para subsistência, basicamente, né? Para mercados locais, ou seja, a maior parte do que se cultivava era consumida pelo próprio produtor, pela sua família ou vendida no bairro, no próprio país, no próprio estado, no próprio município, beleza? Constituindo aí a base do que a gente chama de agricultura familiar, beleza? Isso até 1960. Só que, para entender esse contexto, vamos entender o contexto histórico. E aí, a gente vai lembrar das aulas de urbanização, que vocês já assistiram. Naquelas aulas de urbanização, eu mostrei esse gráfico aqui para vocês. Vocês vão lembrar como que era a distribuição da nossa população rural e nossa população urbana nesse período. Eu disse para vocês que a gente tinha até 1960. Então vamos lá. Na década de 1940, nossa população era o quê? Predominantemente rural. Você tinha as pessoas no campo. 1950, predominantemente rural. 1960, também. Então, até a década de 1960, você tinha pequenas propriedades no campo, você tinha população consumindo mais internamente, muita mão de obra, ó, emprego de grande mão de obra,
no campo, porque a maioria da nossa população morava no campo. A maioria da nossa população até 1960 era rural. A população vivia na roça, a população vivia colhendo e plantando. Beleza? A urbanização ela vai predominar no Brasil a partir da década de 70 e vai coincidir diretamente com o período de modernização da agricultura no Brasil. Olha como que as coisas elas vão se encaixando, né? Então, esse período de modernização, que vamos ver, a introdução de máquinas, entre outras histórias, né, entre outras coisas, começa a partir de 1970 e é exatamente o período que a população começa a migrar do campo para a cidade. As coisas estão vinculadas umas nas outras. Beleza? Então, até a década de 60, minifúndios, galera plantando ali, né? Tecnologias simples, plantava simplesmente para o bairro ali, não era nada de grande porte. Aí a coisa começa a mudar. Então, a modernização agrícola brasileira ela começa a ocorrer de forma mais efetiva após a Segunda Guerra Mundial, no que a gente vai chamar de Revolução Verde. Grava isso, tá? Revolução Verde, que vai se intensificar a partir de 1960. E essa Revolução Verde, ela vai ter 3 características principais e que você tem que saber, querido. Querida, queridos. Tem que saber, tá? A Revolução Verde ela se dá em 3 bases principais. Quais são? Primeiro, uso de maquinário pesado. Começa máquinas no campo. E daí o grande motivo até de expulsar a população do campo. Porque você vai ter agora máquinas fazendo o trabalho daquela galera, de muita gente trabalhava até 1960. Segundo aspecto importante sobre a Revolução Verde, aumento de áreas agricultáveis. Uma das características da Revolução Verde é aumentar áreas de produção. Isso vai ficar muito claro lá na frente quando a gente for começar a falar de fronteira agrícola brasileira. Então você não pode esquecer essa premissa da Revolução Verde. Primeiro, usar máquinas, depois aumentar áreas agricultáveis para poder plantar. E como que a gente vai utilizar mais áreas? Inclusive áreas inférteis, ou seja, áreas impróprias para a produção. Porque agora, com máquina, a gente vai conseguir aplanar lugares, né? Colocar lugares que era morro, lugares que não era próprio para plantação, a gente consegue aplanar com máquinas. E as áreas que são inférteis, ou seja, solo ácido, lugares que não tem muito nutriente, a gente consegue com a introdução de quê? Produtos químicos. Então, outra premissa da Revolução Verde é a introdução de produtos químicos e a realização de pesquisa para aumentar a produtividade, tanto em sementes quanto no solo. Veja bem, quando a gente fala de produtos químicos, a gente está falando agora de algumas categorias. Estamos falando de fertilizantes que vão fertilizar o solo, ou seja, se o solo é impróprio, se o solo é infértil, a gente vai torná-lo fértil, próprio para plantio. A gente vai começar a utilizar produtos químicos como agrotóxicos para impedir com que pragas venham consumir ali a nossa produção, venham atrapalhar a nossa produção. E a gente vai investir agora, a Revolução Verde ela também trabalha com pesquisa para quê? Para aumentar a produtividade em sementes, o que a gente vai chamar de OGM, ou organismos geneticamente modificados. É outro viés aí da Revolução Verde. Então grava isso aqui, é importante pra caramba. Você saber que a Revolução Verde ela vai trabalhar em 3 frentes importantes. Tá? Ela vai utilizar máquinas, ela vai tentar aumentar essas terras agricultáveis e ela vai se utilizar de tecnologia, né, para desenvolver sementes, pesquisas, produtos químicos, fertilizantes, para ajudar nessa missão. Beleza? Quando a gente fala aí de manipulação genética, organismos geneticamente modificados, nós estamos falando de elementos, né, da natureza que vão para o laboratório como sementes, como plantas, para poder ser manipulado
em laboratório, né? Então, a manipulação genética ela vai fazer a introdução de genes de organismos, tanto animais como plantas, a fim de melhorar determinadas características. Olha que doideira, é cruzamento. É cruzamento em laboratório de características de um determinado tipo de planta com outro tipo de planta, ou de um animal com outro animal, né? Dependendo da situação, fazer um super animal. Tem disso, né? Alguns tipos de vacas leiteiras que é manipuladas para colocar muito leite, ou animais que, né, para dar muita carne, são manipulados. E os alimentos são manipulados de duas formas, né? Primeiramente, você pega a característica e cruzamento de algumas espécies diferentes para pegar a característica de uma e de outra. Exemplo, se é uma fruta que não tem semente, você cruza o gene, né? Todo um estudo químico lá, biológico, e você cruza esse gene com uma fruta ou com outra que tem semente, a gente vai conseguir gerar, por exemplo, que está aí uma melancia sem caroço, né? Melhorou a característica da melancia. Se a melancia, se o que me incomoda é o caroço, agora eu vou produzir uma melancia sem caroço, né? Se eu tenho uma fruta que ela não tem muito açúcar, eu consigo cruzar aí o gene dela com outra fruta mais doce e torná-la de um determinado, né, um produto, uma fruta que tenha mais doce do que o normal. Então isso é manipulação genética. Isso é você melhorar as características de determinados tipos de planta, beleza? Só que isso, né, você melhorando aí o produto. Só que as sementes também passam por esse momento, né? A manipulação genética de semente, né, uma semente de planta geneticamente modificada, ela pode, por exemplo, conter um gene que a torna mais resistente a pragas ou produtos químicos. Ou até mesmo que essa semente ela consiga sobreviver em condições muito adversas. Então, se você tem um clima extremamente seco, um solo extremamente seco, no laboratório você consegue produzir uma semente que ela sobreviva a essa condição. Então, você começa a plantar em lugares que até então era impróprio. É basicamente isso. As sementes transgênicas elas são capazes de sobreviver em locais que elas não sobreviveriam se não fossem manipuladas. Essa é a parada né, da manipulação genética. Só que isso gera polêmicas. Isso gera polêmica. Eu vou mostrar para vocês os argumentos a favor e os argumentos contra. Não estou aqui para colocar coisa na cabeça de vocês e dizer isso é certo, isso é errado. Né? Um aluno de ensino médio como vocês já tem maturidade para poder raciocinar sozinho e chegar às suas próprias conclusões. A ideia aqui é fazer você pensar no lado positivo e no lado negativo e a gente entender essa situação. Então, o consumo de alimentos geneticamente modificados gera algumas polêmicas. Os que são contra vão defender que, em razão de algumas características, seu uso pode trazer riscos à saúde humana. Então, essa é uma coisa que quem é contra defende. Ah, esses alimentos que foram modificados geneticamente vai fazer mal para a saúde do ser humano. Né? Só que aí é uma coisa que precisa de estudos, precisam de provas. Se eu não estou enganado, não tem nenhum artigo científico, nenhum estudo muito aprofundado que realmente diga que faça mal, muito mal para a saúde. Mas muita gente defende por ser exatamente um alimento que foi modificado em laboratório. Então muita gente é contra. As pessoas que também são contra vão dizer que há diversos riscos ambientais, como, por exemplo, que a interação dessas plantas geneticamente modificadas no ambiente, ela ameaça as outras espécies nativas. Então, essa espécie, ela meio que vai dominar aquele espaço. Você pega um espaço natural e coloca uma espécie de planta geneticamente modificada, ela quase que vai matar as outras em volta. Ela, na disputa por espaço com as outras, ela acaba levando vantagem. Então, as pessoas que são contra vão dizer que é uma luta injusta, na verdade, e que vai acabando com a biodiversidade daquele espaço, já que as plantas naturais não conseguem disputar espaço com as geneticamente modificadas. Então, tem dois argumentos negativos.
E o argumento positivo é o seguinte, né? Muitos são a favor, pois vão dizer que as sementes transgênicas são mais resistentes e por isso possibilita a maior produção de alimentos. Se não fossem as transgênicas, não seria possível plantar em muitas áreas que são inapropriadas, como eu disse no decorrer da aula. Então, tem essa questão. O fato é que a introdução desses alimentos transgênicos é fruto da Revolução Verde. Começa também com esse processo de modernização da agricultura. Show de bola? Já entendemos, então, as 3 principais características da Revolução Verde, que é mecanizar o campo, que é aumentar áreas agricultáveis e que é colocar aí, né, elementos químicos, produtos químicos e transgênicos em circulação para aumentar essa produtividade. A principal ideia é aumentar a produtividade. Né? Por quê? Porque esse programa, né, da Revolução Verde, ele foi um programa estudado, elaborado, e ele foi patrocinado por um grupo chamado Rockefeller, que é um grupo com muita grana, sediado em Nova York. E a grande ideia do grupo Rockefeller, né, o grande discurso, porque tinha um discurso por trás da ideia, né, o grande discurso ideológico era que deveria aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo, porque, segundo esse grupo, só existia fome no mundo devido à falta de alimentos. Então, se o mundo passa fome por falta de alimentos, nós vamos acabar com a fome. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quem não quer acabar com a fome? Todo mundo quer acabar com a fome. Então, lá na década de 1960, você vende a ideia de que vamos produzir mais alimentos para acabar com a fome. Isso foi tão lindo na época, que o pesquisador, né, o cientista responsável por todo esse estudo lá do grupo Rockefeller, o Norman Borlaug, que foi chamado aí de pai da Revolução Verde, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por esse trabalho de combate à fome. Então ele era muito bem visto, esse grupo muito bem visto, com esse discurso de acabar com a fome. Beleza? Mas enfim, né, antes da gente continuar nossos estudos, o que é fome? Né? O que é fome? Então, a ONU ela vai dizer para a gente, né, junto com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que fome, na verdade, não é aquilo que você está sentindo agora, assistindo o meu vídeo, provavelmente. Né? Fome, na verdade, ela acontece quando a pessoa não consegue consumir um mínimo de 2.500 calorias por dia. Né? Caso as pessoas, então, não consumem em média 2.500, ou seja, menos do que isso, considera que ela esteja em fome endêmica ou oculta, que eu vou explicar. Ou seja, se você não conseguir consumir o suficiente no seu dia para manter seu organismo, é a ideia de fome. Então, a gente usa, né, de forma pejorativa, muitas vezes, a palavra fome. Ah, tô com fome de hambúrguer, tô com fome de pizza. Isso é fome, né? Isso é apetite, isso é vontade de comer. Muitas vezes pelo paladar. Até porque a comida, né, na nossa sociedade, ela está associada à comemoração. As pessoas, todas as comemorações são comida, né? Já percebeu isso? Vai ter festa. A primeira coisa é comida, não existe, né? Então, a nossa sociedade come, a gente se alimenta muitas vezes nem por fome, né? Nem por vontade de comer, e sim pelo ato social de alimentação. O almoço de domingo, a ceia de Natal, né? Então é comemoração. Porém, tem pessoas que não se alimentam porque não tem comida. Como eu estava dizendo, tem pessoas que não se alimentam porque não tem condições de comprar ou por alguns outros motivos, já que a fome, como eu disse, ela se divide em 2 tipos de fome. Quais 2 tipos? A gente vai chamar de fome epidêmica ou fome aberta, aquela que ocorre graças a algumas situações específicas de uma região, como, por exemplo, uma praga que tem atingido uma agricultura. Vocês lembram que dias atrás, meses atrás, estava muito falando na televisão daquela praga de gafanhoto, né? Nuvens de gafanhoto. Uma praga daquela, uma chuva, né? Uma chuva não.
uma nuvem daquela de gafanhoto, ela acaba destruindo plantações e acaba gerando fome em determinada região. Ou algumas situações mais específicas, como guerras, por exemplo, ou até mesmo a greve dos caminhoneiros, lembra? Que nós passamos por uma greve dos caminhoneiros que, em determinado momento, impediu a passagem de caminhões para entregar alimentos. Então, se você ficar sem abastecimento de alimentos, por um longo período, pode gerar um problema de fome epidêmica. Beleza? Também temos a fome endêmica ou oculta. Aqui que é o grande lance, que é aquela que ocorre em virtude da subnutrição, ou seja, quando as pessoas não têm acesso à quantidade de alimentos, ou seja, de comida, por falta, principalmente, de dinheiro, por condições socioeconômicas. Beleza? Aí você deixa de comer exatamente porque você não tem acesso à comida. E é dessa fome que nós vamos falar, basicamente. Não é a fome por alguns momentos que são passageiros, né? A queda de luz no Amapá agora, ficou em mais de 10 dias, quase 20 dias. Pode gerar um problema de fome. Mas é uma coisa que você sabe que solucionando, né? Você volta a ter o abastecimento. Coisa passageira. A fome endêmica não. Muita gente vai passar aí longos períodos, isso gera morte, exatamente por falta de alimento. E a Revolução Verde, ela prometia justamente isso. Prometia acabar com a fome. Beleza? E de fato, né, a Revolução Verde, ela vai provocar um grande aumento na produtividade de alimentos, né? Constatou-se então um aumento extraordinário na produção de alimentos. Tanto que no Brasil, a gente analisa o gráfico e vê quanto que o comércio de produtos agroalimentares aumentou nos últimos anos, né? Então, o gráfico ele é ascendente. Você pega desde a década de 90 até agora nos anos 2000, um grande aumento na exportação de alimentos. Beleza? Quando a gente olha os produtos mais exportados pelo Brasil, em primeiro lugar aparece a soja, depois petróleo, minério de ferro, depois vem açúcar, ou seja, cana-de-açúcar. Né? Aqui são produtos agrícolas, farelo de soja, carnes. Então, isso mostra para a gente a importância dos produtos agrícolas para o Brasil, para a economia brasileira e o quanto que a Revolução Verde ela vem ajudar na produção de alimentos, tornando o Brasil agora um exportador de alimentos. Lembra que ali até a década de 1960, antes dessa modernização agrícola, a maioria da nossa produção era familiar, era de subsistência. Agora, 2020, o Brasil é um grande exportador de alimentos. E você exporta alimentos quando está o quê? Sobrando, né? Quando você produz em excesso. E o Brasil produz em grande quantidade exatamente para exportação. Beleza? Então, aumentou-se e muito a produção de alimentos. Isso, a gente está falando, né, da Revolução Verde basicamente no Brasil, mas ela também acontece em outros países, tá? Como México, Filipinas, entre outros países, na Índia. Então, assim, eu estou falando basicamente do Brasil, mas no mundo como um todo, principalmente nos países subdesenvolvidos, que era onde, né, você tinha aí a ideia principalmente da fome, nos países mais pobres, que ia acabar com o problema da fome nos países pobres, logicamente. Né? Então, isso no mundo como um todo. E então, né, qual que é o resultado disso? A gente sabe que aumentou a produção de alimentos. Porém, a fome no mundo não acabou. Essa é a parada, né? Por que que a fome no mundo não acabou se o discurso era que a gente deveria aumentar a produtividade de alimentos para acabar com a fome? E a fome no mundo não acaba, na verdade, né? Porque a produção dos alimentos nos países subdesenvolvidos, Brasil, na Índia, Filipinas, no México e vários outros países, é destinado principalmente a abastecer os países ricos. Ó, vou até sublinhar aqui. É destinada principalmente a países ricos e industrializados. Então a gente produz alimento para exportação. Acabei de mostrar para vocês que o maior produto agrícola do Brasil é a soja.
O maior produto de exportação do Brasil, não só agrícola, mas de exportação. O que o Brasil mais exporta no mundo, para o mundo afora hoje, é soja. Então, assim, o Brasil é um país destinado, obcecado a produzir soja. Entendeu? Só que não é soja para você se alimentar. Você come soja, você não se alimenta de soja. Se for, é uma porcentagem muito pequena. A soja, basicamente, ela vai para outro país. Basicamente, nossa soja vai quase que toda ela para a China. E para alimentar porcos, né? E para virar ração de porco na China. E assim, isso acontece com quase todos os outros países subdesenvolvidos também. Produz muito alimento, mas é para exportação, já que os países ricos estão preocupados em produzir produtos industrializados. São países pequenos, muitas vezes. Japão é pequeno, países da Europa pequenos, tem como produzir alimento. Então, os países maiores, somos nós, e subdesenvolvidos, produzimos alimentos para mandar para eles. Né? Então, esse discurso da Revolução Verde de aumentar a produtividade de alimentos para acabar com a fome, de fato não ocorreu. O que você tem hoje, né, é o fato que mais de 821 milhões de pessoas, ou seja, 8,9% da população mundial, passa fome, fome oculta, não tem dinheiro para comprar alimentos ou algum outro motivo. Então a fome afeta mais, né, de 821 milhões de pessoas. Quando a gente olha no mapa da fome de 2019, dá para a gente ver os países que mais sofrem com a fome, e aí o continente africano, né, ele está no centro do mapa, no centro, né, das atenções como o continente que mais sofre com a questão da fome, principalmente na África subsaariana, alguns países do Oriente Médio, da Ásia Central e da América Latina. Inclusive o Brasil, apesar de uma população relativamente menor, né, menos de 2,5% da nossa população sofre fome, mas existem pessoas no Brasil hoje que sofrem de fome, ou seja, não se alimentam por falta de comida. E esse é um problema que nós temos que resolver e que não é por falta de alimentos. Não é por falta de alimentos. Tem-se calculado que hoje em dia a quantidade de alimentos seria suficiente para alimentar 3 planetas, basicamente. E por que a gente não consegue alimentar um? Né? Então, é questões políticas, má vontade do governo, má vontade, né, de muitas das pessoas que produzem. E agora nós vivemos exatamente o momento, né, agora Brasil, final do ano, de um aumento brutal no preço dos alimentos. Não sei se você faz compra, se você ouviu seus pais falarem em casa ou com quem você mora, que o preço dos alimentos aumentou muito. O preço do arroz disparou, o preço da carne aumentou. Né? E quanto mais o preço dos alimentos aumenta, mais pessoas vão ficando impossibilitadas de ter acesso. Esse é um dos problemas. E a gente sabe, então, estamos estudando na aula hoje, você sabe, você está estudando, que não é por falta de alimento. O alimento está caro, não é porque está acabando os alimentos, não é por falta. Beleza? A gente consegue produzir muito. Temos tecnologia e máquinas para isso. Beleza? A Revolução Verde, né? Então, apesar de ter aumentado significativamente a produção agrícola, ela começou a sofrer críticas. A primeira, você acabou de assistir, foi exatamente por falta, na verdade, né, por ela não ter cumprido com a sua missão, ou com seu propósito, que pelo menos se divulgava, de acabar com a fome. Então ela não consegue acabar com a fome, começa a sofrer críticas e outras críticas começam a surgir a partir dessa questão da Revolução Verde. Né? Do ponto de vista social, por exemplo, ela favoreceu aí aos grandes proprietários de terra, na verdade, e começa a prejudicar os pequenos, o que vai contribuir para uma concentração de terra no meio rural brasileiro. Inclusive, a matéria da aula de hoje, você ainda vai entender o que é concentração de terra. E vai entender mais lá na frente como que a Revolução Verde ela ajuda a concentração de terra no campo. Por quê? O que é concentração de terra? Vai ficando poucas pessoas no campo. Poucas pessoas vão dominando o campo brasileiro. Vão dominando as áreas agrícolas brasileiras.
Por quê? Porque você vai ter uma disputa entre grande produtor e pequeno produtor. Só que agora, para produzir no Brasil, para produzir produtos, né, produzir alimentos, tá caro. Tá caro ter terra, né? Comprar uma terra não é barato. E outros, né? Você vai tendo a necessidade de adquirir grandes produtos, né? Você tem que comprar semente, você tem que comprar adubo, você tem que comprar agrotóxico, você tem que comprar máquina, você tem que comprar. Isso tudo é dinheiro. É muito gasto, né? Cada vez mais o mercado ele vai avançando e melhorando em tecnologia, produzindo mais produtos, como por exemplo essa máquina, né, do campo. São máquinas hoje automáticas, autônomas. Loucura! Máquinas movidas a GPS. Não precisa nem de pessoas mais para guiar a máquina. Eu falava isso na sala de aula, né? Que a gente passou por momentos de transição no trabalho. Isso eu falei, inclusive, na aula de sociologia, que né, o setor primário ele sofre com a mecanização, as pessoas são obrigadas a sair do campo e vão para as indústrias. Aí você começa a industrializar, começa a mecanizar também as indústrias e as pessoas são obrigadas a ir para o setor terciário. Mas até disse na aula, né, que ainda assim você precisa de um ser humano, pelo menos para guiar a máquina, né? Só que nesse caso estão substituindo até o camarada que guia máquinas ali, já que essa máquina, logicamente, não estou falando dessa em específico, ela se move sozinha através de GPS, ou você tem drones que sobrevoam a plantação e ela mesma aplica o agrotóxico, ela consegue mapear as áreas, corrigir erros na plantação por drones, não tem mais ser humano. Claro, não é todo mundo que vai ter acesso a comprar uma máquina dessa e um drone desse. Por isso que ela cria desigualdades no campo. Porque um grande produtor ele vai ter dinheiro e maquinário à sua disposição, e um pequeno produtor não. No final das contas, como que você vai competir? Como que o pequeno proprietário vai competir com o grande produtor? Porque você tem noção de quanto custa essa máquina ali, aquela máquina grandona, que trabalha sozinha, precisa de GPS, que vai. Você tem noção de quanto custa uma máquina dessa? Se eu falar, você não vai acreditar, mas eu vou falar. Cerca de 2 bilhões. Não é milhões, não. 2 bilhões. Tem noção? Agora, quem é que tem acesso a essas máquinas? Quem é que tem dinheiro para comprar essas máquinas? É o pequeno produtor? Não é o pequeno produtor. Então, assim, você acaba deixando no campo só aquele que vai ter dinheiro e recursos necessários para se manter e produzir. Enquanto isso, o pequeno proprietário não consegue, ele vai embora, vende sua terra e vai para o campo, criando o que a gente vai chamar de concentração fundiária. Então, a Revolução Verde é um dos motivos que vai ajudar nesse processo. Beleza? Então, como eu disse para vocês, como que o pequeno produtor, né, que está lá com sua enxada, seu carrinho de mão, ele vai competir com o grande produtor? Não consegue, né? Consegue comprar uma máquina com drone, GPS e tudo mais. É caro, é muito caro. Quem é que vai ter condição? O grande proprietário. Só que aí eu quero diferenciar uma coisa para vocês agora, porque quando a gente fala o grande proprietário, dá a impressão que é um cara, né? Uma pessoa. Você fala, caramba, esse cara é muito rico. Como que ele, né, sozinho, vai conseguir produzir isso tudo? Só que muitas vezes a impressão que passa, ou a gente passa, né, falando assim, muitas vezes a interpretação acontece de forma errada. Não é uma pessoa. Estamos falando basicamente de um grupo de pessoas. Uma pessoa jurídica, por exemplo. E pessoa jurídica é uma empresa, basicamente. Então, quando a gente fala de concentração fundiária no campo, falando de algumas poucas empresas que vão dominar o campo. Beleza? E aí, eu cito algumas empresas aí só para você ver, elas dominam o campo brasileiro, basicamente. Elas produzem, elas exportam, elas fazem isso tudo. No que a gente vai chamar, na verdade, a Revolução Verde também ela vai dar um pontapé para uma outra situação, que é a criação e o desenvolvimento dos complexos agroindustriais. A gente vai chamar de CAI, né? Complexo agroindustriais.
Porque não vai ser um produtor só, né? A gente costuma falar, o fazendeiro, não sei o quê. Quando a gente for falar de estrutura fundiária, vai falar muito disso. Mas eu quero que você entenda que quando a gente fala de, são poucos os produtores, estão falando de uma empresa, poucas empresas, beleza? E aí, o que a gente vai ter? Né? Os complexos agroindustriais. Agora, as empresas, as indústrias, aquelas que a gente estudou na industrialização, que for na urbanização, né, na verdade, que foram para as cidades, que foram para lá para poder instalar, que atraiu as pessoas do campo para a cidade, porque elas ficavam instaladas nas cidades. Muitas empresas agora vão fazer o contrário, elas vão para o campo. As indústrias elas vão se instalar no campo para ficar mais próximo da produção. Só que são indústrias agro, né? Indústrias de produtos agropecuários. E aí você tem toda na verdade, uma matriz de produção, tem todo aí um sistema que acompanha os agroindustriais, os complexos. Não é uma indústria, não é uma fábrica apenas, é uma cadeia de produção que começa com a gente chamando de indústria a montante, que são as indústrias responsáveis por fabricar insumos, indústria responsável por fabricar a mecanização, ou seja, as máquinas. Você viu ali a máquina bonitona ali? Existe uma indústria para fabricar aquela máquina. E ela está ligada já aos produtores, está tudo interligado, na verdade. Né? Tem indústria que vai de pesquisa, que vai preparar o agrotóxico, que vai pesquisar a semente, né? Toda uma biotecnologia voltada para isso, aquela que pesquisa a semente, aquela que produz a semente, que produz o insumo, que produz a mecanização. Tem as empresas, né, de produção agropecuária, que são as fábricas, e essas que estão aí já mais no sentido de produzir, que são as máquinas, né, que estão aí colhendo, que estão plantando, ou mesmo as indústrias que estão embalando, que estão preparando ali o corte da carne, né, quando você compra ela já toda empacotada, ou o produto no supermercado, que aquela ervilha, aquele milho que você comprou, que vem enlatado, azeitona, ela não nasceu ali no vidrinho, né? Logicamente. O leite de caixinha não nasceu na caixinha, né, querido? Teve que ir alguém para uma indústria para poder fazer esse trabalho. Então, essas indústrias são indústrias agroindustriais, né? Fazem parte de todo o complexo, que inclusive tem o pós-indústria, né? Tem uma pós-produção, que consiste no armazenamento, no transporte, comercialização. Inclusive, essas indústrias de pós-produção, muitas vezes, elas estão em todo o processo, né? Processo de uma indústria de insumo de agropecuária, tem a questão de energia, comunicação, o marketing, uma coisa muito, né, divulgada, tanto é que você já deve ter visto propagandas na TV que fala agropop, agrotech, isso tudo faz parte de um conjunto de ideias, né, agropecuárias, basicamente para te mostrar o lado bom do agro, o lado bom, né? Só que essas indústrias no agro, elas não empregam muitas pessoas não, né? Apesar do grande movimento, hoje em dia a gente tem uma pequena parcela da população, cerca de 15% da população brasileira só vive no campo. A maioria da população vive em cidades, por isso que o setor terciário é o que mais emprega pessoas. E assim, você tem o campo com uma produtividade muito grande. Produtividade de quê? De máquinas, né? Basicamente. Outra cadeia agroindustrial interessante da gente ver é analisar aqui, ó, que tudo começa aqui, ó. Grande parte da produção agropecuária começa nos bancos de financiamento. Existem bancos próprios para financiar a produção agrícola. Banco Rural, você deve ter ouvido falar. Grande parte do Banco do Brasil, que é um banco estatal, grande parte da sua receita é emprestando dinheiro para produtor agrícola. O Banrisul, que é um banco estadual lá do Rio Grande do Sul também, muito ligado à produção agrícola. Tem o Banco Safra, tem vários bancos que são ligados aí à produção agrícola, emprestando dinheiro para os produtores, para comprar semente, para comprar máquina. Logicamente, quem empresta dinheiro a juros, então ele acaba lucrando. Então, produção de insumos, comercialização do insumo, vem para o agricultor, né, até chegar no supermercado e até chegar a gente aqui, ó, até chegar no consumidor final, que é a gente, esse produto ele passou por uma grande cadeia. Isso tudo é
agroindústria. Tudo isso é complexo agroindustrial. Beleza, galera? Show de bola? Tudo tranquilo? E a Revolução Verde ela vai produzindo mais consequências, né? Além de criar os agroindustriais, tem uma consequência agora que é bem criticada, né? Bem forte. Inclusive você tem que ficar ligado nisso, porque muitas questões de prova vêm falando de Revolução Verde exatamente por essa parte, que é, né, outro impacto ambiental provocado pela agricultura moderna e pela Revolução Verde é o desmatamento. Já que nós já falamos das premissas da Revolução Verde. E uma das premissas da Revolução Verde é justamente o quê? Aumentar áreas agricultáveis. É ir para o espaço natural e retirar a vegetação e plantar nesse lugar, né? E, consequentemente, perdendo aí a biodiversidade. E eu vou explicar melhor por quê. Porque, na verdade, você vai tirar uma floresta, né, cheia de árvores diferentes, cheia de espécies diferentes, para colocar geralmente uma espécie. Lembra que grande parte dessas produções são monoculturas. Monoculturas é o quê? Um tipo de espécie. Então você vai ter aí a perda da biodiversidade, a perda de vários tipos de alimentos para ter um tipo de alimento. Só que, como eu estava dizendo, né, muitas vezes isso não é visto por parte da população, por dois motivos. Primeiro, porque grande parte da população brasileira mora longe do espaço rural. Como eu disse, 85% da população brasileira mora em cidades urbanas. O Brasil é um país urbano. O Brasil é um país de população urbana, 85%. Então, assim, a maioria mora longe do campo, não vê o desmatamento, não vê. Tá? Quando se fala em desmatamento na Amazônia, você vê pela TV, você não está lá para ver. Né? E outra coisa, quando você vê, muita gente vai olhar para essa imagem que está aqui do lado e vai achar tudo lindo, porque está tudo verde. Entendeu? Tá verde. Se está verde, está bonito. Se está verde, está bom. Só que a grande questão não é essa. Né? Não é que está verde, está bom. O grande lance é perder a biodiversidade. É perder a natureza natural, né? Natureza natural é lindo. Mas é perder a dinâmica da natureza. Porque agora a gente está introduzindo espécies transgênicas, e a gente está perdendo áreas naturais. Beleza? Mesmo que seja verde. Então, quando você vê um grande replantio, uma grande área com eucaliptos, por exemplo, e é tudo verde, a grande ideia das pessoas é olhar e falar, nossa, que legal, tem verde. Mas não é bem assim, né? Porque uma coisa é uma floresta cheia de espécies diferentes, uma coisa é ter uma floresta só de eucalipto. Show de bola? Beleza? E aí, ou seja, grande parte dessa produção, né, desse desmatamento, hoje no Brasil é para a produção de soja. A soja, muita gente vai falar, ela é a vilã do Brasil. Não é que é vilã, né? Já que ela é o principal produto de exportação do Brasil, isso gera dinheiro para o Brasil. Por isso que fica passando propaganda na televisão até também para você, né, entendê-la como boazinha. A gente depende da soja. E é de fato. Parte da economia brasileira vem da soja. Só que parte do desmatamento do Brasil também vem pela soja. O grande lance não é ser radical, 880, né? A gente produz. Então, se a soja dá dinheiro, vamos produzir só soja. Não é bem isso. Ou se a soja tá desmatando, está prejudicando o meio ambiente, a gente vai parar de plantar, vamos proteger todas as florestas. Também, grande lance é a gente remeter ao termo que a gente aprende lá no primeiro ano. Desenvolvimento sustentável, já deve ter ouvido falar. Dá para fazer os dois. Dá para plantar e preservar o meio ambiente. Só que a gente tem visto nos últimos anos que a gente não tem conseguido fazer muito isso. Tem visto nos últimos anos que o desenvolvimento sustentável não tem sido muito praticado. A gente tem mais desmatado, mais destruído o meio ambiente do que preservado. Beleza? E aí, ou seja, nessa parte que a Revolução Verde tem, né, nessa ideia que a Revolução Verde tem de aumentar áreas agricultáveis, entra em ação o que a gente vai chamar de fronteira agrícola. Isso aqui você tem que saber, querido. Tá? É outra matéria importante. Quando a gente fala de fronteira agrícola, estamos falando, né, uma expressão utilizada para designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural.
como a gente acabou de ver na imagem ali. Esse avanço, ou seja, quando a gente vai tirando a natureza para plantar, vai constituindo aí o que a gente vai chamar de fronteira agrícola. A fronteira agrícola no Brasil passou por diversos momentos, tá? Principalmente partindo do litoral para o interior, assim como foi o processo de ocupação da população brasileira. Então, nós tivemos momentos da fronteira agrícola no Brasil. Primeira parte da fronteira agrícola brasileira, ela vai se dar no litoral, tá? Principalmente até porque a nossa colonização, ela se dá através do litoral. E aí, para plantar no litoral, né, esse plantio no litoral está ligado diretamente com a destruição da Mata Atlântica, que era a mata litorânea, a mata do nosso litoral. E quando chega a colonização, ela vai retirar a Mata Atlântica, e aí muito ligado também à exploração do pau-brasil, né, a retirada do pau-brasil, que é uma árvore típica da Mata Atlântica, justamente para começar a fazer o quê? Para plantar alimentos. Num primeiro momento, voltado para quê? Para a produção de cana-de-açúcar, que ficou desde o século XV até o século XVIII, basicamente nas áreas litorâneas. Primeiramente do Nordeste, onde chegam os colonizadores, e depois para o Sudeste. Tanto é que hoje, atualmente, a região Sudeste, né, produz 60% da cana-de-açúcar. Claro, nem toda a cana-de-açúcar produzida no Sudeste vai para a produção de açúcar. Muito da cana-de-açúcar hoje produzida no Brasil, principalmente na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, vai para a produção de etanol. O que é etanol? Combustível. Você já deve ter parado no posto de gasolina e viu lá, etanol. Cana, né? Vem da cana-de-açúcar. Então, muitas das produções aqui no Sudeste, principalmente onde tem mais população, depende mais de combustível, muita cana-de-açúcar voltada para produzir etanol. Só que a cana-de-açúcar, historicamente, né, Mata Atlântica, nosso litoral, que ajudou a destruir boa parte da Mata Atlântica. Depois vem o café, né, lá no século XIX, principalmente no Sudeste, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, sendo responsável pelo desmatamento aqui na nossa região, né? E atualmente o Sudeste tem a produção aí de 87,5% de todo o café brasileiro, toda exportação brasileira de café. O Brasil é um grande produtor de café, sendo uma herança colonial, principalmente aqui no Sudeste. Como eu disse, o café também ajudou a destruir grande parte da nossa biodiversidade, da nossa Mata Atlântica aqui na nossa região, inclusive aqui mesmo na nossa região. Já que Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Dois Barros, era tudo café. Era tudo produção de café. Quer um exemplo? Chega aí, né, no Mirante, dá uma olhada em volta para você ver, né? Esse desmatamento não é natural. Esse pasto não é natural, né? Toda essa área desmatada, ó, olha aqui em volta do Mirante. Cadê a mata? A floresta está aqui, ó. Parte da floresta está aqui. Agora, cadê o restante, né? A floresta original está aqui, ó. A gente vê alguma coisinha de floresta original. Mas cadê o restante? Desmatado quando? Muito provavelmente na época da plantação de café. Muito provavelmente toda a nossa vegetação aqui em volta é retirada para plantar café. Com o declínio do café, a gente viu que houve declínio do café, principalmente após a crise de 1929, essa região deixou de ser produtora de café também. Mas as marcas estão aí no nosso espaço, né? As marcas estão aí, o desmatamento ficou. Beleza? Isso vai resultar em quê, basicamente, né? O que a gente tinha de Mata Atlântica original, lá em 1500, quando os portugueses chegaram, e hoje o que nós temos é apenas 12% dessa Mata Atlântica original. Beleza? Claro que não entenda que a Mata Atlântica foi toda ela suprimida pela agricultura, pela pecuária, já que nós vivemos em cidades. Inclusive, as cidades, a maior parte delas estão concentradas exatamente no litoral. Então, o maior motivo, né, do desmatamento na Mata Atlântica não está ligado apenas na questão agrícola. De repente, você vai errar se você colocar isso numa prova.
Porque, claro, a urbanização ela também chegou com força no litoral e ela também ajudou com força a retirar a nossa Mata Atlântica. Porém, o início do desmatamento foi claramente, né, toda a sua história está ligado diretamente também às práticas agrícolas, beleza? No Nordeste, no Sudeste e vamos ver agora também aonde? Na região Sul, beleza? Se a gente pegar aqui a região Sul, ela foi tradicionalmente, principalmente aí no século XX, produtor de um grande grão brasileiro, que nós já falamos na aula hoje, que é esse aqui, que é a soja. Né? A soja, ela imperou, basicamente, na região sul, entre 1860 a 1970. Porque a soja, ela precisa de algumas características principais, como principalmente o frio. O clima subtropical, ela se adapta melhor ao frio. E a região sul, apesar de não ser só frio o ano todo, né? Isso aí é uma ideia errada que as pessoas têm, que o sul é frio o ano todo. Tem períodos de frio, principalmente no inverno, mas se faz bastante calor no verão. Mas o frio da região sul, principalmente no inverno, o clima mais ameno, o clima subtropical, é um clima que vai contribuir para o desenvolvimento da soja. Só que a Revolução Verde chega na década de 1960, lembra? Com três ideias principais: mecanizar e, qual que era a segunda? Aumentar terras agricultáveis. E a região sul, ela tem um grande problema. Qual que é um grande problema da região sul? Território. Área. A área da região sul não é tão grande assim. Não dá para expandir. Então, olha só. Vamos pegar aqui o território da região sul, né? Só os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se a gente somar a área desses três estados, vai ser correspondente aí a 576.781 km². Não está a área do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se a gente pegar só o estado de Minas Gerais, só o estado de Minas Gerais vai ter 586.520 km². Isso quer dizer que se a gente pegar o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente coloca inteiro dentro de Minas Gerais. Só Minas Gerais é maior que a região sul inteira. Tem noção disso? E olha que Minas Gerais não é nem o maior estado do Brasil. Se a gente estivesse falando ainda aqui do estado do Mato Grosso, né, só para você identificar, o estado do Mato Grosso, o estado do Pará, o estado do Amazonas, que são muito maiores, ainda, né, poderia até visualmente, mas a região sul, ela é menor que o estado de Minas Gerais. E por isso, como a Revolução Verde ela chega com a premissa de expandir áreas agricultáveis, a grande ideia é o quê? Expandir. Vamos para outras regiões. Qual a região que vai ser a principal, né, alvo aí de expansão agrícola, de fronteira agrícola, de expansão da fronteira agrícola no Brasil depois da região sul? O Centro-Oeste. A grande ideia, então, é expandir essa plantação de soja para o Centro-Oeste. Só que tem alguns problemas, né? A região do Centro-Oeste é uma região tipicamente, predominantemente de cerrado. E o cerrado, essa área, né, do cerrado, era considerada um verdadeiro entrave para a expansão agrícola. Por quê? Isso porque a maioria dos solos não era considerada agricultável, né, em função dos elevados índices de acidez. Então, o Centro-Oeste era basicamente utilizado para colocar gado, colocar boi, colocar bovino, já que o gado, né, não precisa de ter um solo fértil. Coloca ele para pastar e está tudo certo. Só que agora nós vamos começar a expandir a nossa agricultura para a região Centro-Oeste. Né? Vamos começar. Por quê? Porque a Revolução Verde ela trabalha com três premissas. Ela quer expandir suas terras. Ah, mas se a terra é ruim? Nós temos mecanismos para isso. A Revolução Verde introduziu também semente transgênica, ela entrou com agrotóxico, fertilizante, ela entra com isso, ela vai dar um jeito nisso. Beleza? Então o Centro-Oeste vira o grande alvo
Existe uma grande diferença climática entre a região sul e a região centro-oeste, que também poderia ser um entrave, né? Se a gente comparar o clima do centro-oeste, que é clima tropical, com o clima da região sul, que é o clima subtropical, nós vamos ver uma grande diferença, principalmente no regime de chuva, já que os meses de inverno da região centro-oeste é basicamente seco, né? A gente vê aqui uma grande área sem chuva. Olha só como que diminui aqui os gráficos de chuva, né? As colunas. Enquanto que na região sul, no clima subtropical, nós temos chuva o ano inteiro. Então, basicamente, é outro regime de chuva. Como que a gente resolve isso? Utilizando tecnologia, beleza? Enfim, né? Como eu estava dizendo, Revolução Verde ela se baseia no uso de maquinário, aumento de áreas agricultáveis e utilização de produtos químicos. Então não é problema a falta de chuva no meio do ano, não é problema você ter acidez no solo. Isso tudo a Revolução Verde ela consegue superar esses problemas. Ela consegue avançar a agricultura para o Cerrado, consegue avançar a agricultura para o Centro-Oeste. Qual que é o problema disso, galera? Qual que é o problema? O resultado disso tudo, né, foi um avanço sobre a vegetação natural do Cerrado, que teve a maior parte de suas reservas devastadas pelo agronegócio, né, pelas agroindústrias, e hoje resta menos de 20% de sua mata original, que virou basicamente tudo soja. Basicamente. Então, quando a gente olha, anda pelo Centro-Oeste, estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, a gente vê uma grande quantidade de plantação de soja, onde retirou-se ali a vegetação. Então, a biodiversidade, né? As vegetações naturais foram suprimidas basicamente para plantar soja, aqui no Mato Grosso, Goiás, toda essa região. Só que você vai olhar e vai falar, Hermes, tem uma área aqui legal ainda, ó. Não tem? Tem uma área legal ali ainda. E é exatamente essa área agora que é o próximo alvo da fronteira agrícola. Né? O próximo alvo. Se está intacto, é para lá que nós vamos. Então, a nova área de fronteira agrícola é exatamente aquela área que nós vimos que está lá tranquilo. E essa área ela recebe um nome, ela recebe uma denominação de Mapitoba. Mapitoba. Por que Mapitoba? Né? É uma região que vai receber esse nome pela designação das iniciais de alguns estados, como, por exemplo, Maranhão, MA de Maranhão, Pi de Piauí, TO de Tocantins, BA de Brasília. Mapitoba, beleza? Região considerada grande fronteira agrícola nacional da atualidade, né? Compreende o bioma do Cerrado, estado de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, corresponde grande parte da produção brasileira de soja. É o grande, né? O grande lugar onde vai se desmatar e vai se produzir soja hoje. Aí você pode me falar, mas essa área aqui não é a área de sertão nordestino? Sim. E qual o problema? Né? Com as sementes transgênicas que sobrevivem a condições adversas, a pouca chuva, como é no centro-oeste no inverno, sobrevivem, né, a calor demais. Então elas sobrevivem tranquilamente no sertão nordestino e é por isso que o sertão do Nordeste hoje é a grande área de fronteira agrícola, é a grande área onde as pessoas estão entrando para plantar soja. Claro, tem que produzir mais. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, basicamente. Beleza? E existe uma outra área importante que essas duas setinhas aqui estão apontando para a gente. Qual que é a outra área importante, além da região do Mapitoba? Essas setas estão indicando o quê? O que é aqui? A Amazônia. Amazônia é o outro destino agora. Só que não é para plantar soja. Olha aí. Você vai falar, mas por que não é para plantar soja? A gente tem que entender o contexto. Eu acabei de dizer para vocês que no início o cerrado ele era ruim de plantar, né? Ele era visto como entrave, solo com muita acidez. E pelo cerrado ser ruim de plantar, não é que ele estava vazio. Né? Quando a gente fala que a produção ela sai da região sul e vai para o centro-oeste, dá a entender muitas vezes que o centro-oeste estava vazio, né?
Vazio, não tinha ninguém. Tava só esperando lá de braços abertos com faixas. Bem-vindo, soja. Não é bem assim, né? Na verdade, você tinha coisas lá no Cerrado, além de pessoas e cidades. Você tinha uma grande produção de gado. Falei que os gados estavam lá. Só que a soja chegou no Cerrado. E para onde que vai esse gado? Né? Basicamente, os grandes fazendeiros, os grandes produtores, as grandes empresas de soja compram a terra do gado ali, compram as fazendas, planta soja no lugar. E com isso estão empurrando esse gado para a Amazônia. Então, a destruição, em grande parte, da floresta amazônica, da Amazônia, não é para plantar soja, porque o solo da Amazônia também não é legal para plantar. E grande parte do solo da Amazônia está virando pasto exatamente para receber esse gado do Centro-Oeste, esse gado do Cerrado. Né? E aí a gente consegue ver o avanço das áreas de pastagem, que são da cor amarelinha aqui, ó, entrando na Amazônia. Beleza? Ó, a gente consegue ver essa área aqui verdinha, toda ela mais intacta, e a grande área amarela, que são áreas de pastagens. Né? Então, isso quer dizer que, aos poucos, esse desmatamento na Amazônia também vai, né, a Amazônia também vai perdendo aí sua vegetação natural, agora por causa da pecuária. Beleza? Então, a pecuária, né, a expansão da pecuária na Amazônia é um grande motivo de desmatamento na Amazônia. Se fala tanto na TV, se fala tanto em lugares, né? Então a gente vê aí, ó, a área de criação de gado é uma área da Amazônia recentemente devastada. Por isso que a gente ouve tanto falar em queimadas na Amazônia. E, ou seja, não pegou fogo sozinho, né? Tem que ser um pouco inocente às vezes para achar que a Amazônia pegou fogo sozinho, que é uma coisa que está acontecendo natural, que não tem interesse por trás. Claro que tem interesses por trás. Claro que o lucro está de olho nisso. Claro que essas terras elas têm que passar a ser produtivas. Vai deixar ela paradona lá para a natureza. Né? Então são coisas que a gente vai analisando aí com calma. São matérias importantes. Isso tudo tem que estar aqui, ó, cabeça de vocês para fazer uma leitura importante do nosso espaço rural brasileiro. Beleza? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, e é uma aula também muito importante, é uma matéria muito importante, inclusive nos últimos anos, como eu disse, vem caindo no Enem direto, então é importante a gente ficar de olho, que é a questão da estrutura fundiária no Brasil, beleza? Quando eu estou falando de estrutura fundiária, eu estou falando de quê? É o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um território, em um espaço do país. Que propriedades agrárias? Você tem que ver entre tamanho, minifúndio, latifúndio, é basicamente isso, né? Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, então leva-se em consideração a quantidade dessas propriedades e o tamanho, né? Se é minifúndio, latifúndio, o que, que tem mais? Tem mais latifúndio, tem menos minifúndio, e a distribuição das propriedades. Quem tem mais posse, quem tem menos posse, é basicamente isso. Você vai entender. Quando se estuda historicamente a estrutura fundiária no Brasil, aí que entra, ó, a forma de distribuição do acesso à terra para a população, verifica-se que desde o período colonial essa distribuição foi desigual. Grave isso, anota isso aí. Desigual. Isso quer dizer que a forma de distribuição de terras no Brasil ela é desigual. E isso tem origem, olha aqui, ó, lá no período colonial. Então a gente tem que remeter a história, entender como que foi o processo de acesso à terra no Brasil para a gente entender a atual estrutura fundiária e o que a gente pode tentar fazer para resolver essa situação. Beleza? Então, quando a gente olha nos gráficos, vamos só ter uma noção de como é desigual a estrutura fundiária no Brasil. E aí a gente tem que entender esse gráfico aí. Primeiro, esse primeiro gráfico aqui é referente ao número de propriedades. Isso quer dizer que 95% das propriedades no Brasil, elas são pequenas. Propriedade pequena no Brasil a gente chama de minifúndio.
95% das propriedades do Brasil são pequenas. Você vai falar, então quase todas são pequenas, 95%? Pois é, 1%, 1% ela é maior que 1.000 hectares. 1% só é grande, 1% é latifúndio. Então, veja bem, só que isso isso muda basicamente quando nós vamos ver o espaço que isso ocupa. Porque esse 1% de latifúndio ocupa quase que a metade do território, ou seja, 45% do território. E se a gente for colocar com as propriedades médias, que são grandes também, a gente vai ter aqui, ó, basicamente 70% do território composto de grandes propriedades. Então, 70%, mas ela pertence a poucas pessoas, 1%. Enquanto que aquela 95% ali de minifúndio corresponde a apenas 30% da área. Vamos desenhar para ficar melhor? Desenhar para ficar melhor para você, ó. Então, vamos imaginar que é basicamente isso aqui, ó. 1%, então, poucas pessoas, um proprietário, tem essa grande porção de terra. Só ele, ou seja, 1%, essa pequena aqui, ó, ela ocupa uma área aqui de 70%. Então, só uma propriedade ocupa 70% da área aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Enquanto que as outras, a grande maioria, são pequenas e ocupam um pequeno território. Então, você tem uma pessoa, né, tem esse latifúndio, e as outras pessoas, né, os pequenos proprietários, vão ocupar os latifúndios. Então, você tem o quê? Mais pessoas com minifúndio e menos pessoas com latifúndio. Só que esse latifúndio, que são poucos, vamos dizer assim, ocupa um grande espaço. Aí que a gente vai dizer, isso é igual ou desigual? É desigual. Né? Por que uma pessoa tem que ter essa grande propriedade de terra e muitas pessoas com pouco? Essa é a parada. Isso é falar que existe uma concentração de terra. A terra está concentrada na mão de poucas pessoas, na mão de uma pessoa, ou poucas pessoas, ou poucas empresas. Lembra lá que eu já falei isso na aula de hoje. É isso. Agora, da onde que saiu isso? Por que resultou nisso? Por que nós temos essa distribuição de terra? Por que nós temos essa estrutura fundiária no Brasil? Aí a gente tem que ir lá na história para entender. Então, desde 1500, quando chegam os portugueses, chega a colonização de 1500 até 1822. 1822 é o quê? Independência do Brasil. Show? Então, de 1500 a 1822, todas as terras brasileiras pertenciam à coroa portuguesa. Ou seja, o Brasil não era independente. Então, as terras pertenciam à coroa portuguesa. E a coroa portuguesa doava ou cedia o direito de uso a pessoas de sua confiança ou conveniência. Ou seja, ela doava a terra para quem ela queria. Aqui ninguém comprava terra ainda. Aqui você ganhava a terra da coroa portuguesa, mas para ganhar a terra tinha que ser pessoas de confiança da coroa ou quem eles queriam, né? Porque muitas vezes a coroa portuguesa dava terra para as pessoas visando a ocupação do território, né? Até propriamente para proteger de invasão. E depois também, né, a gente vai ver ali que tinha interesse também em produzir alimentos para levar para Portugal. Né? E aí que entra a segunda parte, né? Quando a coroa portuguesa ela controla a produção da terra através aqui das capitanias hereditárias. Lembra disso? As capitanias hereditárias, que era a forma de divisão do território em linhas horizontais aqui, né? Era uma forma de ocupação do território e essa terra era dada a um donatário. Ele tinha a missão de fazer com que essa capitania se desenvolvesse, né, produzindo produtos, principalmente aqui ó, a partir da exportação de produtos agrícolas, principalmente para Portugal, já que era a colônia, através aí da plantation, que nós já estudamos, ou seja, exploração principalmente de mão de obra escrava, plantando em monoculturas, cana-de-açúcar, né, com a mão de obra escrava, como eu já disse, para exportação.
E o donatário, ele também podia dar terra a quem ele quisesse, num sistema que a gente chamava aqui, ó, a gente chama de Sesmaria, que era agora o donatário, ele vai escolher as pessoas para quem ele vai dar terra. Então, a única forma de ter acesso à terra de 1500 a 1822 era assim, beleza? Era ganhando terra ou do donatário ou da coroa portuguesa. Show de bola. E aí vamos chegar num segundo momento onde as capitanias hereditárias vão deixar de existir. Em 1821, elas acabam. Acaba esse sistema de capitanias hereditárias, ou seja, acaba os donatários, acaba toda essa questão. E a partir de 1822 e até 1850, né, ou seja, a partir da independência até 1850, as terras no Brasil viraram um sistema livre de posse, né, um sistema de posse livre em terras devolutas. Terra devoluta é uma terra que é do governo, mas o governo também não liga, então pode chegar quem quiser e tomar posse, mas não é tomar posse para si, é tomar posse para produção, né? Então, ao longo desse período, a terra não tinha valor de troca, fosse valor de uso, ou seja, para plantar. Quem quisesse cultivar e vender a sua produção. Então, você tinha direito. Só que era todo mundo? Não era. Até 1800 né, 1822, 1850, a gente ainda vivia mão de obra escrava no Brasil. Então, os escravos não podiam tomar posse, nem plantar para eles, nem vender suas produções, e sim os grandes fazendeiros, que já tinham suas fazendas. E eles podiam tomar mais posse ainda e plantar. Então, você vê que o pobre, na verdade, nunca teve acesso, né, a esse momento. E aí, ou seja, nesse período, como eu estava dizendo, vigorava a escravidão, a utilização da mão de obra, né, trazida lá da África. Os negros eram prisioneiros dos latifundiários, então eles não podiam pegar as terras, eles eram prisioneiros, que pediam de ter acesso a essas terras. Show? Então, até agora a gente viu que as terras continuam na mão de poucos ainda. Depois, século XIX, basicamente, né? A gente vai ter o quê? A Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro no Brasil, proíbe a chegada de escravos, de novos escravos. A escravidão ainda está aí, né? Vai acabar em 1888. Você tem ali a população escrava que já trabalhava nas fazendas, mas proíbe-se de se chegar mais. E aí, a partir desse momento, o que o governo, né, o que a coroa portuguesa, nem era coroa, né, já era império no Brasil, vai promover a entrada de imigrantes para trabalhar aí na agricultura. E aí começa a chegar italiano, alemão, começa a chegar, né, para trabalhar nas agriculturas, principalmente agricultura de café, né? Já e os imigrantes eram livres. E até aí, lembra das terras devolutas que podiam chegar e tomar posse e utilizar? Os escravos não podiam, porque estavam escravizados, eram prisioneiros, mas os imigrantes podiam tomar posse dessas terras. E aí que o governo vai tomar uma medida rápida com isso, vai, né, no intuito aí, claro, de barrar aí o acesso desses imigrantes que estavam chegando à propriedade. O governo vai e lança em 1850 a chamada Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? A partir de agora, só vai ter direito a acesso à terra comprando. A partir de agora se tornou uma propriedade privada. A partir de agora só vai ter acesso à terra quem comprar. E é assim até hoje. Né? Se você quiser comprar uma terra para poder plantar, poder casar, poder construir uma casa, você vai ter que comprar. Só que começou isso a partir de 1850. Só que quem é que podia comprar terra nesse momento? O escravo? O escravo não podia, era prisioneiro. Depois, lá de 1888, né, Lei Áurea, libertação dos escravos. Os escravos tinham dinheiro para comprar terra? Não. Os imigrantes que vieram para cá tinham dinheiro para comprar terra? Também não. Então, quem é que passou a comprar terra a partir desse momento? Os grandes fazendeiros que já tinham dinheiro. Então, é um processo de reprodução dos ricos. Né? Os grandes fazendeiros continuam comprando terra e tendo cada vez mais terra, aumentando a concentração de terra no campo. Beleza? Outro problema que persiste até hoje é o que a gente vai chamar de grilagem de terra. Pode deixar de falar de grilagem. O que é grilagem? Né? Vem de grilo. É um processo de falsificação de documentos ilegais para tomar posse de terra. Beleza? Então é basicamente assim, você tem lá uma pessoa que tomou uma posse de terra, ele é um posseiro, o posseiro ele tomou posse, ele não tem o documento.
Então, às vezes é herança, ficou do avô para o pai para o filho, ou a pessoa tomou posse de uma terra, ficou ali um tempo e acabou ficando, e ele não tem o documento, até que chegue a uma pessoa, né, e geralmente é uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa mais, né, que sabe que é uma posse, e aí ela vai forjar um documento, vai fazer um documento, vai colocar numa caixa cheia de grilo, por isso o nome grilagem que está aqui em cima. Aí os grilos começam a roer essa folha e tornar essa folha com uma aparência de velha, amarelada velha, como se fosse um documento antigo. E ele chega na posse dessa pessoa e fala: ó, essa propriedade é minha. Essa propriedade é minha, ó. Tá aqui o documento. Cadê o documento seu? O cara não tem, é posse. E aí ele acaba cedendo a terra para esse grileiro, que muitas vezes é um grande fazendeiro. E ele acaba anexando mais ainda a sua fazenda, ampliando a concentração de terra. Ou, às vezes, o grileiro tenta se passar de bonzinho. E ele chega para o proprietário e fala: ah, tá bom, já que você já mora aí um tempo, né? Vamos fazer o seguinte: você vai se tornar agora um meeiro. Já ouviu falar de meeiro? O que é um meeiro? Vamos dividir meio a meio. Você vai produzir, você vai continuar morando aí, você vai produzir, mas a metade do que você produzir é meu. Ou seja, meio, meio a meio. Sacou? E aí, ou seja, o camarada que era grileiro e não tinha terra, agora ele tem a terra e ele tem as pessoas trabalhando e produzindo para ele e ainda vai ficar com a metade. É mole? É um outro problema. E isso tudo são fatores que ajudaram a contribuir na concentração de terras. Então a gente falou da questão colonial, do processo colonial, acabamos de falar da questão da grilagem e já estudamos na aula de hoje a questão da Revolução Verde. Né? A gente já viu que a Revolução Verde também contribuiu para essa disparidade da concentração de terras, principalmente porque como que o produtor vai competir, o pequeno produtor vai competir com o grande produtor? Como que aquele fazendeiro pequeno, né? Na verdade, o minifundiário ali, o pequeno produtor, vai competir com o grande fazendeiro ou com uma grande empresa? Não tem como, né? Já que esse pequeno fazendeiro, esse pequeno produtor, ele vai ter que comprar, né? Vai ter que competir com máquinas, vai ter que competir com agrotóxico, dinheiro para semente. Ele vai ter esse dinheiro para comprar máquinas, comprar equipamentos, comprar semente transgênica, que não deve ser barato, uma coisa que é produzida em laboratório. Não tem. E acaba, ou seja, imperando aí os grandes produtores, as grandes empresas, os grandes fazendeiros que imperam no campo brasileiro. Então, como resultado disso, vamos ter um campo aí totalmente o quê? Concentrado. Concentrado. A definição de concentração é essa. Enquanto um pequeno número de proprietários, então, concentram terras férteis, ou seja, um grande produtor, uma grande empresa tem as maiores terras, terras mais férteis, um número imenso de pequenos proprietários dividem entre si uma área, né, muito menor e muitas vezes infértil, com pouca fertilidade. E essa é a descrição do campo brasileiro. Beleza? Então a gente entendeu agora por que o nosso campo é concentrado. E a grande questão é: tem como resolver isso? Tem, através de um mecanismo do governo para resolver isso, chamado reforma agrária. E você já deve ter ouvido falar em reforma agrária, porque ela é muito utilizada em campanhas políticas, principalmente de presidente da República. Porque ele sabe que a concentração de terras é grande no Brasil, ele sabe que tem um grande número de pessoas sem terras no Brasil, que são produtores que não têm terra, e quando você fala que vai realizar a reforma agrária, as pessoas são a favor, as pessoas querem, as pessoas compram a ideia. O que é reforma agrária? Né? Segundo o Estatuto da Terra, reforma agrária é o conjunto de medidas que o governo vai tomar visando a melhor redistribuição de terra, melhor distribuição, mediante ao regime de uso de posse de terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade. Então, na verdade, é você pegar uma terra grande e dividir em terras pequenas e dar para as pessoas. É redistribuir essas terras. Beleza? Esse é o processo de reforma agrária. Pegar uma terra grande, ou seja, um latifúndio, e transformar esse latifúndio em minifúndios, em terras pequenas e dar para quem não tem.
Esse é o principal conceito de reforma agrária. Mas então, quais terras estão aptas à reforma agrária? É toda a terra que vai para a reforma agrária? É pegar a terra de um grande fazendeiro e tirar ele à força de lá e agora essa terra vai para quem não tem? É assim? Não, não é assim. Tá? Muita gente tem a ideia errada de reforma agrária. Muita gente acha que o governo vai pegar a terra das pessoas. Mas isso não existe. A gente sabe que no Brasil existe o princípio da propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada é sua. Mas não é porque uma coisa é sua que você tem o direito de utilizá-la. Como assim? Olha que doideira, hein? Vou dar um exemplo. Você trabalhou, juntou dinheiro, tal, comprou uma arma. Uma arma. E aí você fala, pô, essa arma é minha. Eu trabalhei, eu comprei. Ela é privada, né, é minha. Só que você pode utilizar essa arma? Não, porque no Brasil, porte de arma não é liberado. Apenas em alguns casos, né, para algumas pessoas e tal. Beleza. Mas a posse de arma, enfim, no Brasil não é liberado, né? Então, assim, não é porque você comprou que você pode utilizar à vontade. E a terra no campo, apesar da propriedade privada, apesar de você ter a terra, ela tem alguns requisitos a cumprir. Na verdade, a terra ela possui uma função social. Na verdade, muitas coisas existem funções sociais, né? Então, por exemplo, se você pegar a minha atividade, né, como professor, qual que é a minha função social? É dar aula, é ensinar o conteúdo, é não privar você de aprender, é te fazer com que você aprenda da melhor forma. E aí o cara grava a aula aí com quase 2 horas de gravação, porque eu quero que você aprenda. Estou dando o meu melhor aqui, porque essa é a minha função, função da sociedade. Eu recebo para isso, né? É a minha função. Estudei para isso, beleza? E a terra rural, ela tem uma função social. Olha que legal, né? A terra, ela é um bem natural, né, da natureza, mas ela deve cumprir uma função para a sociedade, uma função para, né, para a população. E de acordo com a Constituição lá de 1988, a terra ela cumpre a sua função quando ela respeita alguns requisitos. Quais requisitos? Ela tem que ter um aproveitamento racional e adequado. Quando a gente fala de aproveitamento da terra rural, a gente está falando que essa terra ela tem que produzir alimentos. Assim que ela vai ser produzida. Ou você coloca gado, cria animais, está sendo aproveitado, ou você planta nela. Ela não pode ficar abandonada. Mas não é plantar de qualquer forma, é plantar fazendo o quê? Preservação do meio ambiente. Também é um dos fatores. Outra questão, essa terra ela tem que gerar trabalho, trabalho regulamentado. Você já viu isso lá na aula de sociologia, não é um trabalho informal, não é pegar a mão de obra escrava, não é jogar o cara de qualquer forma. Trabalho regulamentado, trabalho que a pessoa receba, seja um trabalho digno, gere trabalho, que favoreça então o bem-estar dos trabalhadores e dos proprietários. Os dois têm que sair satisfeitos. E aí a terra está cumprindo a sua função social. E a terra que não gera trabalho, o que não produz alimento, essa terra ela vai ficar na condição de latifúndio improdutivo. A terra, do jeito que a gente está olhando na imagem aí, parada, abandonada, sem produzir nada, ela está na condição de latifúndio improdutivo. E aí sim ela está passível à reforma agrária, mesmo que ela seja de propriedade das pessoas. Mas não quer dizer que o governo vai roubar essa terra das pessoas. Ela vai pegar das pessoas. Não é assim, como eu disse, tem o princípio da propriedade privada. Mas o governo ele vai comprar essa terra dessas pessoas. Vai desapropriar, que a gente vai chamar de desapropriação. Vai desapropriar ela, vai comprar, o governo vai comprar essa terra. E aí o governo pode pegar e redistribuir para outras pessoas que não querem, que a gente vai chamar de reforma agrária. Beleza? Quem é que faz essa redistribuição?
um órgão do governo chamado INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA é o responsável por cadastrar as pessoas e fazer com que haja redistribuição dessas terras. Ah, Hermes, quem é que pode? Tem todo tem todo um contexto, tem todo coisas, né? Regras para seguir para ter direito à terra. Também não é assim, né? Uma série de requisitos, palavra correta. Série de requisitos. Você não pode ser dono de outra terra, não pode ter um salário muito acima, não pode ser servidor público, tem que ser acima de 18 anos e vai. Se tiver curiosidade, querido, entra no site do INCRA, né? Fica vendo só besteirinha na internet, não. Entra no site do INCRA, sai aí do Twitter, sai aí do WhatsApp, vai lá, incra.gov.br e lá entra lá, procura a reforma agrária que vai ter todos os requisitos de quem pode ou não se cadastrar. Aí você vai entrar na fila. E à medida do que o momento que o governo vai redistribuindo essas terras, a fila vai andando e as pessoas vão ganhando essa terra. Claro que tem toda uma regra que você ganha terra, não pode vender, tem que produzir também, mas é uma forma de tirar, né, essa concentração de terra, melhorar a distribuição de terra no Brasil. Beleza? Então é basicamente isso, é pegar uma terra grande, ou seja, um latifúndio improdutivo que não está sendo usado, ou o governo vai desapropriar, vai comprar de alguém e vai redistribuir em porções menores e vai doar às pessoas que estão cadastradas lá no INCRA, criando o que a gente vai chamar de assentamentos rurais. Um assentamento é uma terra que você recebe do governo e você tem que produzir. Beleza? Até aí, tudo certo, né? Para tentar pressionar o governo a realizar esses processos de reforma agrária, vão surgir movimentos sociais, os trabalhadores rurais sem terra. Aqui a gente começa a entrar numa questão mais polêmica, até porque as pessoas muitas vezes não têm um entendimento total da questão. Beleza? E vamos tentar entender. Movimentos sociais, você já aprendeu, né, em aula de sociologia? E se você quiser rever e lembrar que é uma aula super legal, vou deixar aqui no card aqui em cima, só para você rever essa aulinha de movimentos sociais, entender a importância deles. Então, para tentar pressionar o governo, vai existir um movimento conhecido como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né, que surge com o principal objetivo de pressionar o governo à realização da reforma agrária. Principalmente naquelas terras, olha só, veja bem, grave isso aqui, naquelas terras que não estão cumprindo a sua função social, para que elas sejam redistribuídas. E como que o MST pressiona o governo? A maioria das suas práticas são a realização de passeatas e manifestações. Então, eles vão para a rua, fazem passeatas, né, trio elétrico, muitas vezes fecham pistas, botam fogo em pneus, para chamar atenção. Né? É uma prática justa, até porque nós somos um país democrático e as pessoas são livres para manifestar as suas opiniões, seus desejos e lutar pelos seus objetivos. Show de bola? Até aí, bem tranquilo. O Movimento Sem Terra, nesse momento, está pressionando o governo a fazer algo que está na lei. Algo que não deveria nem existir uma pressão para o governo fazer algo que já está na lei, mas tudo beleza. No entanto, algumas de suas ações vão causar polêmicas, né? Por quê? Porque muitas vezes, para chamar ainda mais atenção, o Movimento Sem Terra vão ver um latifúndio improdutivo, uma terra que não está sendo utilizada, e eles vão ocupar essa terra. Eles vão entrar nessa terra, né? E aí eles vão acampar, né? Eles vão montar ali seus acampamentos na terra, que ainda não foi desapropriada, ou seja, a terra é uma propriedade privada de alguém que não está cumprindo sua função social, mas ela tem um dono. E aí que entra a polêmica, porque quem é a favor da MST vai falar o seguinte: eles têm direito a entrar, porque a terra não está cumprindo a sua função social.
A terra não está cumprindo, então por isso eles têm que entrar, até mesmo para as pessoas enxergarem que aquela terra estava improdutiva e o governo fazer uma forma de pressionar o governo a enxergar aquela terra improdutiva. Só que há uma outra corrente de pessoas, por que é polêmico? Porque as pessoas vão falar, na verdade, isso é uma invasão à propriedade privada. O MST pode protestar na rua, pode fazer tudo, mas não pode invadir terra dos outros. Eles estão errados em invadir terra dos outros. Entendeu? Então, estou mostrando para vocês os dois pontos de vista. Há aqueles que acham legal, por pressionar, a terra está lá parada, enquanto outros querem plantar e não tem. E outros vão dizer que, na verdade, é ilegal exatamente porque a terra tem um dono e ninguém pode entrar na terra de ninguém. Então, tem esses dois momentos. O fato é que eles entram, sim, muitas vezes em acampamentos, né? Montam acampamentos em terreno dos outros. E muitas vezes não são bem recebidos. Tá? Muitas vezes os fazendeiros, os grandes latifundiários vão arrumar conflitos com esses invasores, né? Com movimentos sem terra. E aí, meu irmão, o bicho vai pegar. É aí que nós temos uma situação complicada no Brasil, que são os conflitos no campo. O Brasil é um dos países que mais matam pessoas por conflitos no campo. Tá? Inúmeros casos de pessoas que morrem nesses conflitos. E, inclusive, né, a região que mais mata pessoas no Brasil por conflitos no campo é a região norte. Inclusive, o estado que mais mata pessoas no Brasil é o Pará, que fica na região norte. Né? Então, é uma região muito, muito forte, essa briga por terra, esses conflitos por campo, fazendeiros, né? Então, tem toda essa questão de morte no campo que envolve essa questão do MST, embora seja uma luta, né, para que o governo realize o seu papel, que é de produzir ali, de implantar a reforma agrária. O fato é que a reforma agrária ela pode ser, de fato, né, um caminho para diminuir essa tensão social nos grandes centros urbanos, mas precisa fazê-la, né, ser feita de forma organizada. Nesse processo, que tem um papel principal é o governo, porque tem que fazer de forma planejada, né? Não adianta pegar o produtor rural, o pequeno proprietário que não tinha terra, que não tinha nada, colocá-lo numa terra e mandar ele se virar, né? Tem que ser feita aí uma forma de financiamento, uma forma de consultoria técnica para ele aprender a trabalhar direito, produzir ali, né, dar crédito para ele, porque senão ele não vai conseguir produzir. Algum tempo atrás na aula eu acabei de perguntar para vocês como que o pequeno produtor vai competir com o grande produtor. É muito difícil. E eu vou fazer outra pergunta agora. Como que o MST, como que esses camaradas no acampamento, como que esses camaradas em terras pequenas vão conseguir produzir, competir com o grande produtor? Então, por isso que muitos, mesmo que ganhem a terra, abandonam, porque não tem como manter. E por isso, às vezes, o movimento é julgado. Ah, ganhou a terra e abandonou. Mas é porque muitas vezes não tem como se manter. Porque além de não ter financiamento, além de não ter crédito, além de não ter dinheiro para produzir, muitos desses assentamentos são dados em terras que não são férteis, que são inférteis, ou seja, para produzir numa terra infértil você tem que ter maquinário, tem que ter produtos, e muitas vezes você tem que ter como transportar os seus produtos. Então, assim, isso acaba atrapalhando. Beleza? Então, no Brasil, essa tem sido uma das principais dificuldades encontradas nesse processo, pois muitas vezes os assentamentos acabam sendo realizados em áreas distantes dos centros consumidores, pouca infraestrutura de transporte e comunicação, né? E os agricultores não têm condições de desenvolver seu processo ali, né? Não tem dinheiro para comprar semente, máquinas, nem nada. Então, não é apenas dar a terra e o documento, né? É necessário, ó, dar apoio técnico, dinheiro, para que eles sejam competitivos no mercado. Senão a tendência é que eles acabem abandonando a terra e indo embora. Beleza, galera? E essa foi nossa super aula aí, né, de modernização da agricultura brasileira, a questão da expansão da fronteira agrícola e estrutura fundiária brasileira.
Uma aula bem grande, eu sei, mas com conteúdo que eu preparei com muito carinho, com muito empenho. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido bastante. E se tiver qualquer dúvida, coloco-me à disposição para a gente conversar, discutir, tirar dúvidas, que é um assunto bem legal e muito relevante no nosso Brasil, não só para fazer provas do Enem que vai chegar, alguma hora vocês vão dar de cara com esses assuntos, não só para passar em vestibular, mas também para entender a realidade social do nosso país. Beleza, galera? Grande abraço, grande beijo, tamo junto e até uma próxima.